Olá, bem-vinda à Estatística Saúde para o nosso curso Escreva seu projeto de pesquisa. Nesse curso, você vai aprender todas as ferramentas metodológicas e estatísticas que precisa para organizar um projeto de pesquisa com alto rigor metodológico. Para isso, nós vamos empreender um projeto de pesquisa enquanto um instrumento para a execução efetiva da ação, o que significa que todos os elementos essenciais do seu projeto precisam necessariamente estar muito bem alinhados para conseguir representar a sua ideia. Então, o projeto de pesquisa tem como funções orientar o que será pesquisado, direcionar o modo de agir que a gente contempla com a operacionalização do estudo, estabelecer metas, recursos, o cronograma, permitir aos orientadores aprimorar o trabalho e o seu desenvolvimento. Aqui é uma oportunidade de mostrar para o seu orientador o quanto você domina aquela organização, o nível de planejamento e também a segurança no material para que você possa apresentar para uma banca examinadora. E também servir de base para solicitação de bolsas de estudos, financiamentos de pesquisa, especialmente para situações de financiamento. É muito importante que você tenha esses elementos metodológicos muito bem organizados para garantir a sua aprovação em determinada seleção. E então, nós vamos traçar todo esse percurso de construção do projeto de pesquisa, partindo do objeto de estudo, que você vai compreender melhor exatamente na próxima aula, até o percurso de traçar, determinar quais serão esses resultados que futuramente serão apresentados no seu material. Para isso, seja como orientador ou como aluno de pós-graduação, você precisará combinar perseverança, dedicação, empenho, entusiasmo, a vontade de superar obstáculos, mas nós não podemos deixar de lado um fato muito importante, que é o seguinte: o objeto sempre partirá de um interesse pessoal, mas principalmente de equipe. Então, nem sempre você irá desenvolver pesquisas que são de uma temática da sua maior afinidade, que você já está com o hábito de trabalhar, de investigar. Muitas vezes você precisará se adaptar à linha de pesquisa do seu orientador. Então, o ideal é que você tenha as ferramentas necessárias para estruturar um projeto de pesquisa independentemente de qual seja o objeto. Esse é o objetivo que nós vamos compartilhar durante as aulas do curso. Essa estrutura não implica na obrigatoriedade de você seguir, organizar a sua dissertação, a tese, a monografia, exatamente com essas seções e subseções. O que eu quero dizer é que esses elementos que irei explicar são obrigatórios e independe do programa ao qual você está vinculada, apenas vai mudar a alocação desses elementos. Por exemplo, a justificativa você poderá apresentar de forma isolada em uma seção, uma subseção, mas caso o seu orientador prefira não colocar separadamente, os parágrafos dessa justificativa ficarão alocados ao final da sua introdução, independentemente da estrutura das normas do seu programa de pós-graduação, independentemente da afinidade, da preferência de estrutura do seu orientador, da sua orientadora. Todos esses elementos são obrigatórios e você precisa saber como estruturá-los. Então, eu vou explicar para você, desde a introdução, como redigir corretamente o primeiro parágrafo, como estruturar o corpo, como estruturar o último parágrafo da introdução, como organizar a justificativa de forma autoral, porque sim, a justificativa é autoral. E embora muitas pessoas redigam com expressões que necessitem de citações, essa justificativa é orientada a partir de 4 formas de contribuição do estudo para justificar a contribuição científica e social, essa relevância científica e social. Então você vai aprender também como fazer isso.
assim como definir as hipóteses, dicas de como redigir essas hipóteses, em quais estudos não são necessárias, como redigir os objetivos, como selecionar os verbos adequados para o seu estudo, como organizar de forma hierárquica os objetivos específicos, especialmente no contexto que nós estamos tratando, que é o de pesquisa de abordagem quantitativa. Esses objetivos específicos são operacionais e, portanto, seguem a mesma sequência das análises estatísticas. Mas, quanto menor for o seu domínio da parte estatística, muito provavelmente maior será a sua dificuldade em redigir esses objetivos específicos. E aqui eu vou mostrar para você que não precisa entender de forma aprofundada de estatística para conseguir atender a essas necessidades. Na sequência, eu vou explicar sobre o referencial, que na maioria das vezes é redigido como teórico e não é adequado para a maioria dos trabalhos, e diferenciá-lo do referencial temático, diferenciá-lo do referencial teórico-metodológico, da revisão de literatura, explicando qual a aplicação de cada um deles, qual o contexto apropriado, como organizá-los. Na sequência, vou trabalhar com você todos os elementos obrigatórios do método, que, embora na maioria dos estudos seja denominada a seção como metodologia, o mais apropriado é que você trate como método, de fato, ou materiais e métodos. Professora, mas mesmo se o meu estudo não for experimental, sim, porque metodologia compreende o estudo dos métodos. No seu projeto, você não vai estudar métodos, você vai descrever um conjunto de procedimentos específicos que serão aplicados para o seu estudo. Você tem um método ou materiais e métodos, ainda que não tenha esse cunho laboratorial, certo? Então, essa sequência de elementos obrigatórios atende ao seu projeto de pesquisa, posteriormente ao seu relatório final, seja uma tese, uma dissertação, monografia, e a estrutura do método do artigo que será submetido a algum periódico, onde nós vamos tratar do delineamento do estudo, local e período do estudo, população e amostra, com definição da população, definição da amostra por meio dos critérios de inclusão e de exclusão, formas de apresentação do cálculo da amostra, técnica de amostragem, nos instrumentos de coleta de dados, como redigir para formulários e questionários, como redigir a apresentação de instrumentos de medida validados, a operacionalização do estudo em diferentes contextos de pesquisa para garantir o atendimento ao que encaixa no seu trabalho. Os procedimentos para análise dos dados, professora, mas procedimentos para análise dos dados? Sim. Eu vou mostrar para você que é possível redigir o texto dos procedimentos para análise dos dados, mesmo você não dominando a parte estatística, a partir da classificação correta da variável dependente, das variáveis independentes e dos tipos de relação entre elas. Eu preparei, inclusive, um material didático com a redação, que você vai apenas substituir os espaços com base nas variáveis que você está trabalhando no seu estudo. Então, você será capaz também de apresentar essa parte de procedimentos sem precisar contratar um estatístico, sem precisar gastar dinheiro com isso e se preocupando com as etapas seguintes quando chegar o momento de se preocupar com essas etapas. Finalizando a parte do método, nós vamos trabalhar os aspectos éticos e legais, tanto com os elementos que são obrigatórios, e eu apresento para você também, especialmente, o que preenche uma das maiores dificuldades dos pesquisadores, que é a apresentação dos riscos do estudo. E mais ainda, das formas de contornar esses riscos, que são elementos obrigatórios. Segundo a nova resolução, toda pesquisa tem riscos, independentemente de você ter contato ou não com os participantes da pesquisa. E para cada risco, você tem que apresentar essa forma de contorná-lo. Então, eu preparei um material específico com exemplos de risco que você pode apresentar para os diferentes contextos de pesquisa. Tenho certeza que o seu estudo estará contemplado nesse curso. Em seguida, eu vou explicar elementos sobre o cronograma e o orçamento, que serão particularmente importantes para aqueles estudos que serão submetidos a algum tipo de financiamento. Os critérios são mais rigorosos em relação a eles, precisa realmente estar bem organizado. Também dicas para a organização de referências, apêndices e anexos. É muito importante destacar que toda essa estrutura dessas sessões iniciais, a nível de projeto de pesquisa,
precisa estar muito bem organizada para garantir que, depois da sua coleta de dados, depois de estar com esses dados tabulados no Excel, você possa se preocupar com resultados, discussão, conclusão. O que acontece geralmente? A organização de um projeto mais ou menos, para submeter logo ao comitê de ética, porque o comitê de ética tem uma certa demora, existe o risco de voltar com pendência, você vai ter que corrigir, devolver para o comitê, e então já é um outro prazo para aguardar. Então, depois que passa esse período, você vai voltar para esse arquivo. Ao formar o relatório de pesquisa, tese, dissertação, monografia, você começa a corrigir desde a introdução, os seus objetivos, o referencial, para melhorar esse texto. O melhor é que você faça numa estrutura que já seja apropriada, tenha um potencial para receber uma boa avaliação e assim, depois da tabulação dos seus dados, você possa se preocupar somente com as seções posteriores e não em reformular algo que precisa ser melhorado anteriormente, contemplando todos esses elementos que também estarão em cursos seguintes que você pode encontrar aqui na plataforma. Eu vou mostrar para você que esse percurso do objeto até os resultados depende desse conhecimento de métodos estatísticos. Isso porque a parte estatística, esses conhecimentos estatísticos, formam um conjunto de estratégias de solução de problemas. Vou até marcar aqui para você. São estratégias de solução de problemas na área de pesquisas da saúde. A partir desses elementos estatísticos, você consegue definir apropriadamente até mesmo o título do seu trabalho e selecionar procedimentos ao longo do método que, de fato, sejam correspondentes àqueles objetivos específicos que você traçou. Durante esse processo, vou trabalhar com você uma sessão particular denominada de Vamos Exercitar, em que eu mostro para você a construção de projetos de pesquisa, contemplando desde a definição do título, a partir da variável dependente, variáveis independentes, definição do objeto, a introdução, justificativa, hipóteses, objetivos, referencial, até o método, contemplando todas essas subseções do método, para que você tenha um modelo de projeto de pesquisa ao final nesses três contextos. O primeiro de dados compilados, que são aqueles obtidos de forma agrupada, como acontece em pesquisas com informações do DataSUS. Se você vai trabalhar o SISMAMA, SISCOLO, SINAM, dados de mortalidade, todas essas pesquisas que partem de dados compilados seguem uma estrutura para algumas seções do projeto de pesquisa e que você terá nesse modelo ao final. O segundo caso, de dados retrospectivos, coleta em prontuários, declarações de óbitos, fichas de notificação, todos esses dados que são retrospectivos também têm aspectos específicos em determinadas seções, especialmente no método, verbos mais apropriados para os objetivos, e isso também estará contemplado. No terceiro exemplo, dados diretos, que são aquelas pesquisas em que você obtém as informações, as respostas das variáveis diretamente com os participantes da pesquisa. A partir disso, nós vamos começar os nossos trabalhos para o Escreva Seu Projeto de Pesquisa. Aguardo você na próxima aula.